Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, fala com a tua igreja nessa noite, Senhor. Precisamos ouvir o Seu falar. Abrimos o nosso coração para que o Senhor possa entrar com a Sua palavra. Limpamos o nosso coração para que essa palavra permaneça e que seja fundamento da nossa fé, objetos da nossa fé, Senhor. Abençoa-nos nessa noite com Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo baseado no livro Evangelho de Deus. E a nossa intenção com esse livro, irmãos, não é de maneira alguma esgotarmos todos os ensinos sobre cada ponto, mas o objetivo é nós, pela misericórdia do Senhor, fazer os irmãos entenderem os pontos básicos do Evangelho, que são os fundamentos da nossa fé. Falar sobre redenção, a gente não consegue falar em uma ou duas palavras, em duas mensagens. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Nós não esgotamos, nós jamais conseguiremos esgotar esse assunto em também duas mensagens. Então, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria para nós entendermos os pontos e que isso seja base, fundamentos da nossa fé. Tá bem, irmãos? Nós vimos na semana passada que nessa obra de redenção, o Pai é quem foi movido por compaixão, o Pai foi quem nos amou, foi o Pai quem planejou a salvação. Foi o Pai quem teve a vontade na eternidade passada. Primeiramente, o Pai propôs todas as coisas, então o Filho veio. Por que nós estamos falando isso? Porque no nosso conceito, redenção praticamente envolvia apenas o Filho, né, na sua morte, ali na cruz. E o André falou que muitas vezes a gente acha que o Filho nos amou, que o Filho morreu por nós e o Pai é aquele Pai severo, justo. Talvez a gente tenha até uma certa impressão de que o Pai, e isso já pintou para nós muitas vezes quando crianças, aquele Deus barbudo, cabeludo, cheio de ira, né? E, na verdade, o que a gente quer é mostrar que o Pai nos amou desde a eternidade. Ele já planejou, e a redenção, irmãos, não foi algo assim que Deus providenciou de repente, porque o seu plano deu errado. E aí ele providenciou a redenção. Criou o homem pecou, falou, então agora o que nós vamos fazer? Vou mandar meu filho lá. Na verdade, na sua presciência, na sua onisciência, a Bíblia diz que esse cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Somos capazes de entender isso? Não é para entender, é para crer. A gente sabe e às vezes a gente questiona, se Deus sabia, por que deixou acontecer tudo isso? Eu não vou aqui tentar explicar para os irmãos. Jamais poderia explicar toda essa situação, mas uma coisa eu sei.
Deus é amor. Deus é justiça. Quero crer nisso. Se eu creio nisso e tenho isso como a base da minha fé, irmãos, nós permanecemos na presença do Senhor. Às vezes a gente quer entender todas as coisas para poder crer. Ora, se nós precisássemos, ou se nós pudéssemos entender todas as coisas, não precisava crer. A gente simplesmente entendia e aceitava. Mas a palavra de Deus diz que nós entendemos, mas nós cremos com o coração. Então, queremos dizer que, e foi dito, eu queria só reforçar, que a obra de redenção é a expressão do amor do Pai. A obra de redenção é a expressão do amor do Pai. A palavra de Deus disse que Deus amou o mundo. E aí, fala que Ele deu o seu Filho unigênito. Amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, então, é expressado na vinda do Filho, né? E isso é graça. Graça, o que é? É o amor expresso. Então, Cristo, quando veio, Ele veio trazendo a graça e a realidade, veio trazendo a expressão desse amor de Deus que estava oculto. A obra de redenção é o amor do Pai, a manifestação da graça. E fala, o que é a redenção de Cristo? A obra redentora de Cristo é o próprio Deus vindo no Filho para levar o pecado do homem contra si mesmo. Eu não sei se os irmãos repararam quando o irmão falou que Jesus não é uma terceira pessoa. Quando ele disse isso, quer dizer o seguinte: Cristo não era alguém que entrou num plano do Pai junto com o homem. Cristo é o próprio Deus encarnado. O problema do pecado com o homem era o pecado era diante de Deus. Lá no Jardim do Éden, eu compartilhei com os irmãos aqui, quando Deus criou o homem, o que diz a palavra? Diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ali estava o Deus triuno criando o homem. E quando o homem pecou, ele pecou contra o Deus triuno. Então Deus não arrumou uma outra pessoa, um Jesus de Nazaré, um Jesus bonzinho para morrer no lugar do homem. Não, Deus desceu do céu. A palavra de Deus diz que o verbo era Deus, tá certo? O verbo se tornou carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E esse verbo que era Deus tornou-se homem para cumprir a redenção. A obra de redenção é entre Deus e o pecado. A obra de redenção é o próprio Deus vindo ao mundo para resolver o problema do pecado. E a obra redentora de Cristo é Deus no Filho, suportando o que o homem pecou contra si. Em outras palavras, Deus sofreu, levou, suportou o pecado do homem na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Então, o pecado era entre Deus e o homem, e Deus tinha que resolver essa situação. E a palavra de Deus mostra então que Deus se encarnou e morreu naquela cruz. Se não fosse Jesus, se Jesus não fosse Deus, Jesus não estaria qualificado a morrer naquela cruz. Os irmãos entendem isso que eu estou falando? Ele não estaria qualificado. Por quê? Porque o problema era entre Deus e o homem. Então Deus teve que vir para tratar com o problema do homem.
Ele não poderia colocar uma outra pessoa para resolver esse problema. Mas não somente qualificado, ele precisava morrer na cruz, derramar o seu sangue, porque na palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Deus precisava morrer, mas a palavra diz, em Romanos, em 1 Timóteo 6,16, que Deus é imortal. Publique aí para nós, 1 Timóteo 6,16. Ele vindo, ele não poderia morrer. Mesmo que Deus quisesse vir ao mundo, tomar os nossos pecados, morrer e ir para a perdição, para ele seria impossível fazê-lo. A morte simplesmente não tem efeito em Deus. Não há possibilidade de Deus morrer. Então, portanto, para Deus sofrer o julgamento do pecado do homem contra si, ele teve de tomar o corpo de um homem para morrer em nosso lugar, para derramar o seu sangue, para perdoar os nossos pecados. Tá certo? Porque Jesus veio para isso. Porque Deus precisava, alguém precisava morrer pelo homem. Mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer sobre a terra. Então Deus teve que vir na pessoa de Jesus, para Deus estar qualificado, era resolver o problema entre Deus e o homem, e ele poder morrer na cruz. Como Deus é imortal, na pessoa de Jesus, como homem, ele pôde morrer e derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Tá certo, irmãos? Jesus de Nazaré era Deus. E como Deus, ele estava qualificado para ser crucificado na cruz. E por ser homem, ele pôde morrer na cruz em nosso lugar. Irmãos, isso aí está claro para nós, irmãos? Isso é fundamento da nossa fé. Às vezes a gente não se preocupa muito, né? E João, ele fala, né, que Jesus era Deus, porque havia naquela época já pessoas dizendo que Jesus não era Deus. Então aqui está explicando porque fala que a redenção ela foi justa, porque Jesus era Deus, ele estava qualificado para morrer, e ele tinha o sangue, porque ele é Deus, ele estava qualificado e tinha o sangue para ser derramado naquela cruz para satisfazer as exigências de Deus. Então, uma coisa é, Jesus de Nazaré era Deus. Por isso a redenção do Senhor foi uma redenção justa. Chama redenção justa. Tá certo, irmãos? Aleluia. A obra do Senhor Jesus, ele falou também que a obra do Senhor Jesus é uma obra de redenção. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu por todos. 2 Coríntios, lê para nós, publica aí. 2 Coríntios 5,14. Vamos ler? Lê todos, vamos ler? 2 Coríntios. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos. Jesus morreu por todos. A sua obra redentora foi para satisfazer as justas exigências de Deus. E uma vez que o pecado foi resolvido, a obra de redenção foi cumprida. Louvado seja o Senhor. A redenção, irmãos, então, vou dizer que a redenção é para Deus e a substituição é para nós. Eu vou explicar. A redenção é para satisfazer as exigências de Deus e a substituição era para recebermos o benefício. Cristo morreu em nosso lugar, nós recebemos o benefício do perdão, mas a redenção, a nossa justificação é para Deus. O que quer dizer isso?
Deus exigia que fosse feita a redenção, e Jesus cumpriu a redenção. Para Deus, o problema do pecado para Deus estava resolvido. Mas nós tínhamos que ser o quê? Substituídos naquela morte. Não era só Cristo morrer pelos nossos pecados, mas nós tínhamos que ser substituídos naquela morte. Então Deus morreu para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para o mundo, em resgate a todos. A redenção é para todos. Mas queria dizer que o sangue é especial para Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era ele no santo lugar, no Santo dos Santos, e só Deus via o sangue, e ali era feita a propiciação. Para Deus, o que Deus via era o sangue daquele animal morto. E quando ele cumpria esse ritual, a expiação era feita. E Deus aceitava. Quando os israelitas saíram, né, do Egito, e na noite da morte dos primogênitos, o que o Senhor falou? Matam o cordeiro, ficam dentro da casa, comem o cordeiro, mas passam o sangue aonde? Nos umbrais das portas. E quando eu passar e vir o sangue, eu passarei sobre vós. Então Deus sabia. E o sangue então era para Deus ver que havia tido a morte de um animal e que satisfazia a exigência de Deus. Irmãos, se a gente fala de sangue, que Deus estava satisfeito e que a exigência de Deus era que haveria de ser, ou deveria ser sempre, né, o derramamento de sangue. Não me pergunte, eu não sei por que Deus fez tal exigência. Os irmãos já perceberam isso? Por que Deus fez tal, ou tinha e tem tal exigência? Porque um cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Irmãos, tem coisas na Bíblia que nós não entendemos ainda. Mas assim é a palavra e nós devemos obedecer à palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Deus tem os seus motivos, eu não sei. Uma coisa tem significado. Quando Deus na sua palavra estabelece alguma coisa, irmãos, é porque Deus sabe o que está falando e sabe o que está fazendo. Por exemplo, quando Deus deu para Moisés o modelo do tabernáculo, Deus falou: ó, faça segundo o modelo que eu te mostrei. Toda vez falava o modelo, faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. Moisés não tinha nenhuma... Moisés não tinha nenhuma, vamos dizer... não é liberdade para poder mudar alguma coisa. E Deus estabeleceu que deveria ser daquela maneira e daquela forma. Por quê, irmãos? Por quê? Mas Moisés não podia dar um toquezinho mosaico ali? Em Hebreus fala que tudo que foi instituído no tabernáculo eram figuras daquilo que estava nos céus. Se Deus estava nos céus e tudo era de acordo com a sua vontade, e ao descer para encontrar com o homem, ele tinha que estar segundo a sua vontade aqui na terra. Era o santo lugar, era o ato exterior,
era o santo lugar e o santo dos santos, e todas as disposições, de todas as mobílias, de todos os materiais, era segundo o modelo que Deus tinha mostrado para Moisés. Porque era aquilo que estava ali agora, era a figura daquilo que existia ou que existe no céu. Então, irmãos, quando Deus estabelece algo, não é para mudar. Nós não entendemos, mas precisamos de uma coisa, é o quê? Obedecer, crer. O fato de nós homens hoje estarmos na situação de pecado é porque Eva alterou a palavra de Deus, caiu. Porque Adão não obedeceu a palavra de Deus. E o pecado entrou, e com o pecado a morte. Então, irmãos, para Deus, para a redenção, o que Deus via, o que importava para Deus era o sangue. E o sangue de Jesus, o seu Filho, foi suficiente para poder atender às exigências de Deus. Então, o sangue é para Deus. Irmãos, é verdade, irmãos, que todos os problemas do pecado já estão resolvidos diante de Deus. Mas se alguém não tiver a participação nessa obra, e aí vem a questão da substituição. A participação nessa obra, que é de crer e aceitar o que Cristo fez, seus pecados ainda não estão solucionados. E esse não tem parte na substituição de Jesus. Então, Cristo já cumpriu a redenção, os pecados já estão solucionados, o problema do pecado já está solucionado diante de Deus. Então, fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus, Ele morreu, a redenção foi para todos. Mas se nós não aceitamos, se nós não cremos, nós não temos parte nessa obra. Nós não fomos o quê? Nós não fomos ainda substituídos, porque Cristo morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Então, se a gente não tem parte nessa obra, se nós não cremos nisso, a obra diante de Deus está pronta. Mas nós não solucionamos o problema do nosso pecado, dos nossos pecados e da nossa morte diante do Senhor. Tá certo? Quando alguém recebe o Senhor Jesus, seu problema de pecado é resolvido. Isso é substituição. Sem isso, não há substituição. Em outras palavras, a redenção foi realizada, mas a salvação individual ainda não. Certo, irmãos? Amém? Estou perguntando e enfatizando isso porque são verdades. Na verdade, são doutrinas nas quais nós cremos. Onde é que está fundamentada a nossa fé? Em que está fundamentada a nossa fé? Na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia pela redenção, irmãos. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos dê mais clareza. Como eu falei, nós não conseguimos esgotar esse assunto, ele é grandioso demais, mas apenas pontos para nós meditarmos e guardarmos no nosso coração. Então, Jesus é Deus. Ele foi qualificado para morrer no nosso lugar. E é homem que pôde derramar o seu sangue para realizar a redenção. Tá bom? Hoje nós vamos falar de ressurreição. Eu queria ler João 20. Aleluia, porque Jesus não somente morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. E nós vamos ver alguns aspectos dessa ressurreição.
Nós temos hoje e amanhã para falar, irmãos, e vamos abordar esse assunto de uma maneira muito tranquila nessa noite, tá bom? João 20. Versículo 1, eu vou ler com os irmãos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Viu e creu o quê? O que Maria Madalena falou. O que ela falou? Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Eles viram que Jesus não estava lá. Creu nela. Bom, eu queria ler o 10, fala assim: voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Aqui tem um versículo, irmãos, muito interessante, que eu não li para os irmãos. Aqui diz assim: ou melhor, quando o Senhor falou várias vezes, e muitas vezes o Senhor falou que ia morrer, não falou? Mas o que ele falou também? Que ele ia ressuscitar. Mas elas, ou eles, e aqui a gente viu, que eles não prestaram, parece, atenção, ou não creram que Jesus ia ressuscitar. Eles só lembravam da morte do Senhor. Por quê? Porque a morte eles viam todos os dias. A morte era conhecida deles. Mas a ressurreição não era algo comum. Então eles só lembravam da morte do Senhor. O Senhor falou: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Eles só lembraram da morte do Senhor.
Então, quando Maria Madalena chegou lá e não viu o Senhor, ela correu e falou: a pedra está removida, alguém tirou o Senhor de lá. Foram lá, viram, e fala que voltaram para casa. Eu não sei se, quando Jesus morreu, só João ficou ali do lado do Senhor, na cruz, o resto vazou. Com certeza, tinham perdido todas as esperanças diante daquela situação toda que o Senhor viveu, de terror, de perseguição, de morte, de sofrimento. Eles só lembravam que o Senhor falou que ia morrer. Olha o versículo, irmãos. Olha aqui o versículo aqui que ela diz aqui. No versículo 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Isso aqui estava na cabeça, no coração deles, que Jesus estava morto. Não lembraram da ressurreição do Senhor, e ela queria era o corpo de Jesus. Ela queria, amava tanto aquele Jesus, que ela queria ter o corpo morto, ela queria para levar aquele corpo para algum lugar. Por isso, irmãos, que é importante nós conhecermos a palavra de Deus na sua totalidade. Quando o Senhor Jesus falou que ia morrer, mas Ele falou que ia ressuscitar. Quando o Senhor fala alguma coisa para nós, nós precisamos escutar o Senhor na sua totalidade, e não somente naquilo que nos interessa ou naquilo que nos fascina, de maneira positiva ou negativa. Aí eu quero voltar no versículo 10, que diz assim, no 9 diz, no 8 diz assim: entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Era necessário, não tinha compreendido que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou para quê? Ele iria ressuscitar para quê? Eles não tinham essa compreensão, porque Jesus ia ressuscitar. Eles aqui falam que não tinham compreendido a Escritura de que era necessário ressuscitar. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Eles não tinham compreendido que era necessário. Então, por que foi necessário que Jesus ressuscitasse? Porque na ressurreição de Jesus aconteceram muitas coisas. A primeira coisa que aconteceu, que Jesus ressuscitou, a primeira coisa foi para provar que Deus aceitou a redenção. O Senhor sabe, irmãos, que somos de pequena fé. Ele sabe que duvidamos, que duvidaríamos e que não acreditaríamos nele imediatamente. Embora nos tenha dado o seu Filho e o tenha levado a sofrer um julgamento e a cumprir a redenção, e até mesmo tenha declarado que todo aquele que receber o seu Filho seja justificado, ele sabia que o homem ainda não creria nele. Por isso era necessário que ele ressuscitasse. A ressurreição de Cristo, primeiramente, é para provar que Deus aceitou a redenção. Como nós sabemos, irmãos,
que a obra redentora do Senhor Jesus foi realizada? Como sabemos que tal obra foi aceita por Deus? De que modo Deus pode mostrar-nos que seu Filho realmente cumpriu a obra de redenção e verdadeiramente satisfez as suas exigências? É verdade que o Senhor Jesus morreu por nós e os nossos pecados, e por nós e por nossos pecados, e que sua obra foi realizada. Na cruz, antes de morrer, ele disse claramente: está consumado. Mas não há como descobrir se Deus considera ou não essa consumação. Eu disse, e fiz questão de falar sobre a redenção, que para Deus o que importa foi o sangue de seu Filho derramado. Deus viu e aceitou. Deus não necessitava ressuscitar Jesus para ele crer ou para ele aceitar isso. Deus viu o sangue, como lá em Êxodo passou e viu o sangue, tá. Como lá no propiciatório, viu o sangue, aceitou. Na cruz ele viu o sangue do seu Filho e aceitou essa redenção. Então, para Deus, tudo bem, mas como os seus filhos iriam saber que Deus aceitou essa ressurreição? Deus prova isso ressuscitando o seu Filho. Dizer, eu aceitei, eu aprovei a redenção. Então essa ressurreição, na verdade, é o selo que Deus deu de que a obra da redenção foi aceita. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Se houvesse apenas a cruz, se tivéssemos somente a morte do Senhor por nós, se apenas a cruz permanecesse conosco até hoje e o sepulcro do Senhor não estivesse vazio, nunca saberíamos o que a morte do Senhor realizou por nós. Ao olharmos a obra redentora do Senhor, não há somente o aspecto da cruz, mas também há o aspecto da redenção. Objetivamente, o Senhor teve uma morte substitutiva por nós. Ele morreu em lugar de todos. E ao mesmo tempo ele morreu por nossos pecados. Isso é o que a morte do Senhor cumpriu. Qual é então o propósito da ressurreição? Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, como prova de que a obra de redenção foi cumprida. Deus justificou e aprovou. Agora ele está satisfeito. Quando percebemos que fomos totalmente redimidos em nossos pecados, quando vimos que o Senhor Jesus ressuscitou. A ressurreição é a prova. Ela nos mostra que a cruz foi justa e a redenção foi aprovada. A ressurreição é a prova de que a obra da cruz foi aceita e recebida por Deus. Romanos, irmãos, 4:25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui nesse versículo dá a entender, e muitos pregam e creem, que fala assim, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado e ressuscitou por causa da nossa justificação, dizendo que quando Cristo ressuscitou, nós fomos justificados. Não é assim. Deus nos justificou quando Cristo morreu, porque a obra de redenção foi aceita. Mas quando Cristo ressuscitou, ele mostrou para o universo que todos nós que cremos fomos justificados. Deixa eu ler um versículo aqui na versão transformadora, o 4:25 de Romanos 4:25, diz assim, olha que interessante, diz assim, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Mas, entende? Aqui está a verdadeira afirmação disso. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado
para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, quando o Senhor Jesus morreu por todos, e quando nós cremos nessa obra redentora, nós fomos justificados. E quando Deus aceitou a ressurreição, essa redenção, Ele ressuscitou a Cristo, dizendo: todo aquele que crê nessa obra está justificado. Olha que maravilha, fôssemos declarados justos diante de Deus. Então a redenção de Cristo foi para que nós pudéssemos ter sido declarados justos diante de Deus. Amém? Em Romanos 3, irmãos, fala que nós somos justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus. Aqui em Romanos 4, 25, prossegue dizendo que por termos sido justificados, o Senhor ressuscitou. Nós somos, Romanos 3 fala, né, que o Senhor que morreu pelos nossos pecados. E em 4 ele diz que ele foi ressuscitado para poder declarar-nos justos diante de Deus. A sua morte é a base para a nossa justificação, enquanto sua ressurreição é a prova da nossa justificação. Sua morte é a base da nossa justificação, enquanto sua ressurreição é a prova da nossa justificação. A sua ressurreição é a prova que Deus nos dá de que seu sangue é capaz de nos justificar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vou ficar por aqui. Amanhã a gente dá continuidade nessa palavra, tá bom? Podemos ter tempo ainda para nós vir à frente e compartilharmos, tá bom? Senhor Jesus, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo grave essas palavras no nosso coração e que seja, Senhor, fundamentos da nossa fé. Precisamos de Ti, Senhor. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Ti. Em nome de Jesus. Amém.